Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 12. Diz assim a palavra. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Glória a Deus pela sua poderosa palavra. Paulo era um camarada que não parava. Paulo era um cara que tinha uma agenda agitada. Paulo era um cara que aproveitava o tempo que ele tinha. Para você ter uma ideia, Paulo fez 4 viagens missionárias oficiais, pelo menos. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele percorreu nessas viagens missionárias mais de 14 mil quilômetros em 14 anos que ele dedicou a essas viagens. Isso quer dizer que Paulo viajou mais de 1.000 quilômetros por ano. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha moto, nem bicicleta. Ele ia ou no lombo de jumento, ou montando a cavalo, ou algumas das viagens ele fazia de barco. Paulo não parava. Paulo foi açoitado. Paulo foi preso. Paulo foi torturado. E até mesmo quando Paulo estava preso, ele não sossegava. Muitas das cartas que ele escreveu às igrejas, ele escreveu enquanto estava preso. Paulo é um grande exemplo. Paulo é um grande referencial. Se nós estamos hoje aqui pregando sobre Cristo, falando do amor de Deus e conhecemos a verdade do Evangelho, muito disso nós devemos ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi o grande pregador aos gentios ou aos não-judeus. Se o Evangelho chegou até nós, é porque o apóstolo Paulo não cessou, não parou, não desistiu. Ele era incansável na sua missão. E aqui eu abro um parênteses antes de entrar verdadeiramente na mensagem. E esse é um alerta para nós. Vivemos num tempo onde nós temos hoje a disponibilidade de uma série de recursos eletrônicos. Nós temos a possibilidade das redes sociais. Nós temos meios de locomoção muito fáceis, muito ágeis. E nós, muitas vezes, não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Paulo entendia o tamanho da missão. Paulo entendia a razão da sua vida. Paulo entendia qual era o propósito da sua existência. Era propagar o evangelho, era proclamar o reino, era ir por todo mundo, pregar a toda criatura. E muitas vezes nós nos acovardamos, nos calamos para fazer um projeto missionário aqui, para fazer um avanço ali, para visitar uma comunidade ali. Muitas vezes nós nos acomodamos e por isso nós negligenciamos o nosso chamado. Mas Paulo não desistiu, Paulo não parava. Paulo era incansável, Paulo pregava a tempo e a fora de tempo. Numa dessas viagens de Paulo, Paulo então chegou à cidade de Troade. Troade hoje é uma região que fica na Turquia. A cidade de Troade, uma cidade importante, e Paulo ficou, ele decidiu ficar nessa cidade pelo menos 7 dias. Ele chegou numa segunda-feira e na outra segunda-feira ele partiria para uma outra viagem. Paulo, então, chegou na segunda-feira, muito provavelmente, cumprimentando alguns irmãos, e ele fez visitas nas casas de um, na casa de outro, conheceu pessoas, ele conheceu histórias, ouviu histórias, ele, com certeza, ele pregou o evangelho para um, para outro, e chegou o grande dia do grande culto. Muito provavelmente, Paulo ficou essa semana toda convidando as pessoas para o grande culto que aconteceria no domingo. A Bíblia vai dizer, então, que Paulo reuniu toda a igreja, toda a comunidade para um grande culto no domingo. Era o último dia de Paulo nessa cidade, porque na segunda-feira de manhã ele já teria que partir.
Paulo, então, sabendo que era a última oportunidade, o grande culto, o culto de Santa Ceia, Paulo falou, eu não vou perder tempo. Ele começou o culto. E começou a cultuar, começou a adorar, começou a pregar. E Paulo falou, olha, já que eu vou embora amanhã, eu não vou deixar nada. Eu vou entregar tudo que me foi proposto. E a Bíblia vai dizer que Paulo estendeu o culto. E ele foi até meia-noite. Paulo pregando, deu meia-noite e Paulo está lá falando. Só que nessa congregação, tinha um jovem que estava no terceiro andar, sentado na janela. O que esse camarada estava fazendo aí? Mas vamos lá. Tinha um jovem sentado na janela, no terceiro andar, assistindo o culto. No meio da pregação de Paulo, de repente o cara adormeceu. A Bíblia vai dizer que ele pegou num sono profundo. E enquanto Paulo pregava, por volta da meia-noite, esse camarada dormiu. E porque dormiu, caiu do terceiro andar e pá! Uma comoção terrível naquele momento. O culto parou. Imagina as mulheres gritando, desesperadas. As pessoas do lado de dentro, correndo, descendo as escadas para ver o que tinha acontecido com o menino. Outros do lado de fora, atônitos, que viram o corpo daquele jovem cair lá de fora. Todo mundo paralisado, burburinho, mulheres chorando, crianças apavoradas, as mães escondendo seus filhos para não verem aquela cena de terror. A Bíblia vai dizer que Paulo então desceu as escadas e foi até o jovem que tinha morrido. Paulo parou de pregar, até porque não tinha mais clima para isso, tem que prestar atenção no que ele estava falando. Paulo desceu as escadas e Paulo foi lá. Debruçou sobre o menino e, para a glória de Deus, aquele jovem que estava morto ressuscitou pelo poder de Deus que operou através de Paulo. O que Paulo fez depois desse momento? Subiu as escadas, voltou o culto e agora que a turma estava animada, que um jovem que estava morto passou a viver, ele falou, não vou ficar até meia-noite não, eu vou embora. E diz a Bíblia que ele foi até o amanhecer, pregando a palavra, pregando o evangelho, e a partir daquele momento, ninguém mais dormiu, porque o Senhor fez milagre, maravilha naquele lugar. História interessante, é uma mistura de comédia com tragédia, e para a Bíblia estar registrando essa história, para até o nome do cara, o nome do camarada, é porque tem algumas lições importantes nisso aqui. A Bíblia muitas vezes menciona homens e mulheres anônimas, que não mencionam o nome, mas desse camarada, a Bíblia, ela é categórica, ela traz detalhes desse milagre e por isso tem muitas lições para a gente. E eu queria refletir com algumas lições que essa história nos traz. A primeira delas é o seguinte, o que esse cara estava fazendo na janela? Que menino travesso! Que menino levado! Que cara impossível! Do terceiro andar, sentado na janela. O que esse cara estava fazendo aí? Eu, por inferência, trago algumas conclusões. Por que ele estava na janela? Primeira delas, ele estava na janela porque ele não queria se envolver muito. Ele não queria estar ali no meio. A Bíblia vai dizer no texto que, por causa do culto, e naquela época, de noite, a iluminação não era iluminação elétrica, era iluminação feita por lamparinas, e por isso tinha fumaça, aquele cheiro, aquele ambiente meio quente, talvez. E ele falou, vou ficar aqui na janela, no lugar mais cômodo, mais confortável. Eu não vou me envolver, eu não vou no meio. A adoração estava acontecendo no meio, o culto estava acontecendo no meio, a adoração acontecia no meio. Mas ele falou assim, eu vou ficar na janela. Eu vou ficar aqui observando. Vou ficar aqui só de fora olhando. Porque eu não quero me envolver. E aqui eu trago lição para o dia de hoje. Muitas pessoas hoje estão na igreja. Assistem aos cultos, mas não adoram nos cultos. Frequentam as nossas reuniões, mas não se envolvem, não se engajam nos ministérios, no serviço, nas atividades cotidianas da igreja. E eu falo para alguns que agora estão em casa, me olhando no YouTube agora. Você está no YouTube por quê? Se você está no YouTube porque você está doente, você está com algum problema, legal, Deus te abençoe. Você está em casa porque você está com preguiça de estar aqui.
E hoje em dia há tantas pessoas que assistem o culto, mas há uma grande diferença entre assistir o culto e cultuar. Pessoas que assistem o culto tendem a reclamar. Estava quente, o louvor foi ruim, o pastor hoje estava mal-humorado. Eita, tu viu a roupa daquela mulher? Porque você veio assistir o entretenimento, que é de graça, mas ainda assim cobra, como se tivesse pago algum ingresso, reclamando de uma coisa ou reclamando de outra. Aquele jovem, ele só adormeceu, caiu e morreu porque ele estava na janela e não queria se envolver. Por isso, você que está aqui entre nós, esse tempo é o tempo onde há muitas distrações, onde o entretenimento toma o nosso tempo, tira o nosso foco, desvia o nosso olhar. Mas que nessa oportunidade você possa rever a sua missão, o seu propósito. Assim como o apóstolo Paulo, que mesmo diante das ameaças de morte, diante das torturas, dos açoites e das perseguições, diante da escassez, diante do cenário adverso, ele não parava de cumprir a sua missão e o seu propósito. E que você possa entender, eu faço parte de um propósito, eu fui convocado, eu fui chamado, eu preciso me envolver, eu preciso me engajar. Cuidado, ficar na janela pode te fazer dormir, pode te levar à queda e pode te levar à morte. Talvez por que esse cara estava na janela, um outro motivo, talvez. Porque na janela dá para espiar lá fora o que está acontecendo. Eu estou aqui assistindo o culto na janela, estou vendo ali a fumaça, Paulo pregando, legal. Passou um negócio ali na rua, eita, vou lá. Tá bom aqui, eu olho para cá, tá bom lá fora, eu olho para fora. Tá ruim lá fora, eu olho para dentro, tá ruim lá dentro, eu olho para fora. Ele tinha essa oportunidade de estar com o olho no padre e o outro na missa. É muito parecido com o crente Raimundo, que está com o pé na igreja e com o pé no mundo. Que muitas vezes nós estamos aqui dentro, olhando aqui dentro, mas não esquecemos lá de fora, do que está acontecendo lá fora. Eu estou ligado no que rola aqui dentro, aproveito a coisa de boa aqui dentro. Os louvores me edificam, a palavra muitas vezes me conforta. Eu ouço algumas mensagens que me trazem tanta paz. Ah, mas eu não abro mão de fazer certas coisas, frequentar certos lugares e continuar praticando certas coisas. Há pessoas crentes que ficam na janela que no período de carnaval, eu vou lá no busto só dar uma olhadinha. E no São João da vida, eu vou percorrer a cidadezinha do interior aí, só para ver qual é. Aí o amigo te chama para ir para uma balada, você vai. Domingo que vem você vem para a igreja, mas no outro domingo você vai para a balada. Porque você está aproveitando, teoricamente, os dois mundos. Mas estar na janela é perigoso. Estar na janela gera distração. Estar na janela vai te fazer dormir. Estar na janela pode te levar à morte. Em nome de Jesus, vem para dentro. Corre para o meio. Se envolva, sai da janela. Fecha essa cortina, não olha para lá, olha para cá. Olha para dentro, que aqui tem vida, aqui tem cura, aqui tem saúde, aqui tem esperança, aqui tem salvação, aqui tem tudo que você precisa. Lá fora pode parecer prazer, mas tem morte, destruição, sofrimento, dor, e vai te levar à morte eterna. Talvez um outro motivo para levar aquele jovem para a janela é porque tem gente que gosta de viver perigosamente. Tem gente que gosta de adrenalina, gosta de curtir uma emoção, porque sem emoção não tem graça. Então vou viver uma vida perigosamente. Aquele jovem estava na janela porque é adrenalina. Pô, aqui é altão, olha ali embaixo. E ele está aqui, ó, bambeando, correndo risco. Eu me garanto. Com certeza tinha alguma irmãzinha nessa igreja falando assim, menino, desce daí, vou chamar tua mãe. Ou talvez até a mãe desse cara, menino, desce daí, isso é perigoso, você pode cair daí. E nada, eu me garanto, eu sei o risco que eu estou correndo, é tudo calculado. Eu sei até onde eu posso ir, e eu sei a hora de retroceder, eu sei a hora de avançar, e eu sei a hora de parar. Eu me garanto, fica tranquilo, não tem risco nenhum, não tem perigo.
Quantas pessoas hoje vivem perigosamente, correm riscos desnecessários. Pessoas que têm um passado ligado ao vício da bebida, por exemplo, sabe que basta um gole para voltar. Pessoas que viviam na prostituição, na promiscuidade, e não se livram de amizades e de ambientes que podem te levar a pecar. E você diz, não tem problema. Pessoas que namoram, pessoas que não servem ao Senhor, que nutrem amizades num jugo desigual, que frequentam ambientes perigosos, namoros indecentes, e que falam, não, eu sei até onde eu vou. Eu me garanto, eu sei a hora de parar. Numa dessa, o camarada caiu e morreu. Sai dessa janela, eu tô falando igual aquela tiazinha que estava na igreja. Fala assim, menino, desce daí, sai daí, para de correr risco, aí é perigoso, você vai cair, você vai morrer. Em nome de Jesus, desce dessa janela, em nome de Jesus. Para dentro, sai daí. O que você está fazendo aí? Aí é perigoso. E aqui eu vejo, Eutico caiu. Porque ele teve sono. E o sono, quando chega, ele é inevitável. Tem como? Não tem como. Você vê, por exemplo, tem gente que dorme no ônibus. E quando pega o ônibus, chega no trabalho. Isso, quando chega. Se não passar 2, 3 pontos, não tinha que parar. É muito comum. Eu, quando era garoto, andava de ônibus várias vezes, no ponto final, acordado pelo motorista. Meu irmão, desceu, acabou. Dorme no ônibus. Pessoa que dorme na igreja. Isso é comum. Daqui, então, a gente vê um monte de gente que vem para a igreja para dormir. Não dá. Porque quando o sono chega, é difícil. O sono chega, você tenta vencer, você tenta combater com o sono, mas o sono muitas vezes te vence. Isso é muito complicado. Mas, aquele homem só caiu, só morreu, porque ele dormiu. E aí eu vejo aqui o seguinte, algumas lições que esse cara me traz, e eu preciso ter cuidado para que eu não possa correr os mesmos riscos que ele correu. O primeiro deles é sair da janela. Aqui já é ponto comum. Janela é perigoso. Janela, por mais que seja interessante olhar lá dentro e olhar lá fora, sai da janela, vem para o meio, se envolva, porque aqui é o teu lugar. Segunda coisa, não se distraia. A Bíblia é clara quando vai dizer que o inimigo é como um leão ao nosso derredor querendo nos estragar. O jogo é a vera. Nós estamos em guerra. Não existe meio do caminho, não existe zona de conforto. Ou você é contra, ou você é a favor. Ou o inimigo está contra você, ou você está a favor do inimigo. Não tem brincadeira. É igual um cego no meio de um tiroteio. Ele pode não estar vendo nada, mas a bala vai pegar ele. Se ele estiver desprotegido, vai pegar e vai matar ele. Talvez você diga, eu não conheço, eu não sei, eu estou te explicando agora. Olha, o inimigo quer destruir a tua vida, quer acabar com a tua história, quer acabar com a tua vida completamente. Ele quer te envergonhar, ele quer te humilhar, ele quer te ver escravo do pecado e ele quer te ver no inferno com ele. Isso que ele quer. Então não se distraia. E há muita coisa no dia a dia que a gente está se distraindo. Hoje, Santa Ceia, era para o culto estar lotado. Não estava por quê? Porque muitos tinham outras coisas para fazer. Porque as prioridades estão invertidas. A palavra que foi pregada aqui hoje pela manhã é o seguinte: Jesus Cristo está voltando. Os sinais apontam que Jesus está voltando. Tudo o que está acontecendo é cumprimento das Escrituras. Jesus está voltando. Meu irmão, sabendo que Jesus está voltando, o que você está fazendo longe da igreja? Está lotado de gente aqui em pé. Era para ter 2, 3 cultos, com fila aqui na porta para entrar. Pessoas buscando a Deus, querendo a Deus, porque devemos buscar a Deus enquanto podemos achar. E uma clara constatação, triste constatação, é que quando Jesus voltar e levar a sua igreja, vai ter um monte de gente batendo na porta e vai ser tarde demais. Porque eu não ouvi, porque eu me distraí, porque eu olhei para fora.
Não se distraia, não perca teu foco. Ore, busque, adore, venha para os cultos, leia a Bíblia, se engaje nos ministérios, participe da igreja, porque essa é a vontade de Deus. Não se distraia. Terceiro, o sono pode te matar. Ele pode matar você. Imagina um camarada na estrada, dirigindo um caminhão, ele é tomado pelo sono. O sono é natural. É uma defesa, é uma proteção do homem. Mas dormir em certas circunstâncias pode ser letal, pode ser fatal. Quando você está dirigindo numa longa viagem, quando você é tomado pelo sono, o que você deve fazer? Eu vou parar no próximo posto, vou jogar uma água no rosto, vou tomar um cafezinho, eu vou dar uma caminhada para quê? Para o sangue circular, para manter ativo, e aí eu volto para a estrada e pego o Viagra. E aí eu desperto. O que eu aprendo aqui primeiro? O sono pode me matar. Por isso, eu tenho que me manter acordado. Eu tenho que me exercitar. Eu não posso ficar de bobeira, porque senão o sono vai chegar. E é comum, o ócio leva ao sono. A desocupação leva ao sono. O não engajamento leva ao sono. Esse camarada dormiu porque ele estava ali só curtindo de bobeira. Ele não fazia parte do ambiente. Ele não estava engajado na adoração. Ele estava apenas assistindo e ocioso dormiu. E hoje, nós precisamos nos proteger antes que o sono venha. Porque o diabo, nosso adversário, está como um leão ao nosso derredor querendo nos estragar. E o sono pode ser fatal. Por isso, fica ligado. Atividade. Engajado. Trabalhando. Quem está parado? Envolva nos ministérios. Ore. Leia a Bíblia. Participe. Evangelize. Visite. Busque. Vá atrás. Não pare. O sangue tem que estar circulando. Você tem que estar ativo. Você tem que estar ligado. Porque senão o sono vai te pegar. E sono gera queda. Gera morte. Atividade. Muitos aqui estavam ativos, não estão mais. Muitos se envolviam, não se envolvem mais. É muito propício ao sono te pegar. E não já te pegou. Então esteja ativo. Fica ligado. Porque dormir pode te matar. Então não durma. Fica acordado. Uma segunda coisa que eu vejo aqui. Se dormiu, acorda. E aqui é interessante que há muitos crentes sonâmbulos. O que é uma pessoa sonâmbula? O sonâmbulo, ele parece que está acordado. Ele anda, ele fala, ele gesticula. Tem gente que até come, assalta a geladeira dormindo. São sonâmbulos. Tem hora de fora, ele está acordado. Tem hora de fora, ele está ativo. Tem hora de fora, ele está trabalhando. Tem hora de fora, poxa, ele está bem. Mas ele está dormindo. E há muitas pessoas hoje que trabalham, que servem, que estão nos cultos, que até participam das ceias, mas são crentes sonâmbulos, que só se movimentam, mas já dormiram há muito tempo. O perigo é o mesmo. Não basta servir, não basta simplesmente vir aos cultos. Você precisa estar envolvido diretamente na adoração ao Senhor. Porque é a atividade que vai evitar que você durma. Se você dormiu, acorda. Porque você pode ser um crente sonâmbulo. Mas tem crente que é pior que o sonâmbulo. Que está dormindo mesmo a beira, parece morto. Não faz nada, não participa de nada, não vai a nada, não atende nada. Chama, não vai, nunca tem tempo. Se vier, olhe lá. Tem os cultos, mas vem. Pessoas que estão dormindo. Mas a palavra do Senhor, ela diz assim, Romanos 13, versículos 11 e 12. E isso eu digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E Paulo disse aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, no texto que nós lemos aqui inicialmente: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo
te esclarecerá. Se você está dormindo, em nome de Jesus, se levanta nessa noite. Se você está dormindo, acorda nessa noite. Se você está parado e não está envolvido em nada, começa a se envolver e a te mexer em nome de Jesus, para que o sono não te pegue, porque o sono gera queda, gera morte. E quarto, para encerrar, nós vemos que o jovem caiu. A turma falou, sai daí, ele não saiu. Ele dormiu, a turma falou, acorda, menino. Ele não acordou. Caiu lá de cima. E aquele jovem morreu. Que tristeza. Imagina o choque. Imagina o trauma. Das pessoas vendo aquilo. Aí as pessoas já começaram a falar. Jovem. Tão jovem. Morreu, cara. Cheio de sonhos. Que potencial. Tá morto. Quantas ideias ele tinha. Quanta expectativa ele tinha. Tá morto. Já era. Não tem jeito. Paulo, então, vendo esse cenário, desceu as escadas, debruçou sobre o jovem voltou a viver. A quarta lição que eu aprendo aqui, talvez você já esteja morto. Talvez por causa de uma distração, você dormiu. Por causa dessa distração e desse sono, você caiu. E porque você caiu, hoje você está morto. E Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, que você está morto por causa dos seus delitos e por causa dos seus pecados. Morto. Morto eternamente. Condenado à morte eterna. Porque você se distraiu. Porque você dormiu. Porque você caiu. Você morreu. Pessoas olham para você e dizem, é um caído. Pessoas olham para você, é um fracassado. Pessoas olham para você e falam, já era. Tão jovem, perdido. Tão jovem, caída. Tão jovem, não tem jeito. Mas assim como Paulo contrariou as vozes que diziam que aquele jovem tinha acabado a história dele ali, o Espírito Santo do Senhor, nessa noite, ele te convida e te chama. E a palavra diz assim, o próprio Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor te ama de uma maneira tão extraordinária que a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo debruçou sobre o menino, abraçou o menino e com esse abraço o menino voltou a viver. O Senhor te abraça nessa noite, o Senhor te chama nessa noite, ainda que você esteja sujo, ainda que você esteja morto, ainda que você seja um pecador, quanto mais imundo, sujo, que se envergonha da sua condição. O Senhor te abraça nessa noite e te chama, volta a viver. Volta a viver.